Semana passada a gente começou a estudar Isaías capítulo 30. Então abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 30. E nesse capítulo de Isaías, a gente vai ver o Senhor falando a perspectiva dele, as perspectivas dele, de como Ele nos vê, não é? Nas questões das nossas crises, nas nossas lutas, nas nossas batalhas. E eu falei a semana passada que esse povo estava enfrentando uma grande batalha, uma grande crise, uma guerra que estava chegando, as cidades estavam sendo derrotadas e o reduto final da nação era Jerusalém. O reino do norte, Israel, tinha caído, Judá agora é que estava de pé. E a primeira perspectiva de Deus era como era uma tolice a gente usar o senso comum para enfrentar as crises. E é muito fácil a gente entender, eu falei a semana passada, que o senso comum era fazer um tratado militar com o Egito, porque era a grande potência do sul, e na verdade, então, enquanto a guerra estava na Palestina, o inimigo, que era a Síria, não chegaria no Egito. Então era o último reduto antes do Egito. Então era natural fazer esse acordo militar, esse acordo político. Mas aí o Senhor diz assim: olha, é uma tolice você imaginar que o senso comum vai dar certo, porque eu tenho um plano, eu tenho um alvo, eu sou o Senhor da sua vida. E aí então ele vai usar 6 figuras para falar dessa tolice. Ele vai falar do muro que está rachado, ele vai falar do vaso que está quebrado, e cada uma dessas figuras, ele vai ironizando essas figuras, dizendo não funciona. O cavalo veloz, que também não funciona, os recursos nos lombos do camelo, porque eles mandam um pagamento para essa proteção e não vai funcionar. Ele vai falar da coragem dos heróis, que também não vai funcionar. E ele então termina falando da religião que não confronta a vida, que dizia: olha, manda um profeta que diz que vai dar certo o nosso projeto, e não queria ouvir os profetas que falavam que era a vontade de Deus. Muito bem, à noite nós continuamos a estudar esse texto, e Deus coloca uma outra perspectiva. Qual é o jeito de Deus da gente enfrentar a crise? E esse jeito de Deus se encontra no versículo 15 do capítulo 30 de Isaías, que diz: o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. O caminho de Deus para enfrentamento das nossas crises começa com arrependimento. E aí falamos, por que começa com arrependimento? Porque na verdade, muitas vezes a gente está seguindo o senso comum e não buscando a vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem uma vontade específica para a minha vida, e cada vez que eu sigo a minha vontade, o meu propósito, ou então aquilo que é o juízo de valor que eu fiz, eu estou indo no caminho contrário. Então o arrependimento é a gente dar meia volta e ir para o caminho certo. Por isso a gente começa com arrependimento. Senhor, qual é o teu caminho? Quero seguir o teu caminho. O segundo passo nessa perspectiva de Deus é a entrega. E a entrega está nessa palavra descanso, e é colocar-se integralmente, descansadamente, sem interferências, nas potentes mãos de Deus. O terceiro passo é fé incondicional, que vem na palavra quietude e confiança, e essa é a nossa força. A gente pode dizer que essa fé incondicional Deus usa para trazer à realidade o que é impossível. E eu falei aqui a semana passada como Deus libertou esse povo. Ele usou os ratos
para derrotar, ratinho mesmo de verdade, para derrotar o exército da Síria. E eles bateram em retirada por causa de uma peste de ratos que chegou até eles. E aí a gente fica pensando, quem podia imaginar isso, né? E Deus havia prometido que não seria com o arco, não seria com a lança, não seria com o escudo a vitória deles, mas que Deus revelaria a sua glória. Mas nessa manhã eu queria falar sobre a terceira perspectiva de Deus no meio das nossas crises. E ela aparece no verso 18, onde diz assim: no entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplica essa palavra ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante porque quando a gente vai lendo Isaías 30, a gente vai descobrir que todo esse processo ele aconteceu com o povo. O povo confiou no Egito, mandou o dinheiro, fez tudo aquilo. E é interessante quando a gente estudou o verso 15, ele diz assim: olha, no sossego e na confiança estaria, no arrependimento, no sossego, na confiança, na quietude estaria a vossa salvação. Mas ele termina o versículo 15 dizendo assim: mas tu não quisestes. E aí, ele no verso 18 vai dizer qual é a atitude de Deus no meio dessa batalha, quando a gente está dando cabeçadas. Porque Deus está falando exatamente isso. A gente está no meio de uma batalha e a gente está sofrendo, e a gente está dando cabeçadas, e a gente não está conseguindo, a gente está sofrendo às vezes as consequências, e a gente não está entendendo muito bem por quê. E aí o incrível de tudo isso é que a hora da oportunidade desse povo não havia terminado. E apesar deles terem rejeitado os profetas e terem sido obstinados na visão e no pensamento deles, e ainda que eles tivessem optado pelos seus planos e não pelos planos de Deus, o Senhor ainda esperava a conversão deles. E aí Deus está dizendo para esse povo: eu estou esperando o momento em que eu possa demonstrar a minha bondade, a minha misericórdia e a minha graça na vida de vocês. Quando eu estava meditando nesse versículo 18, me veio à mente, é impossível não vir à mente, uma parábola de Jesus. É a parábola do filho pródigo. Porque a parábola do filho pródigo tem tudo a ver com esse verso 18. Jesus contou essa parábola para ilustrar os processos de Deus na nossa vida e como às vezes a gente está em luta com Deus. E essa parábola você conhece, tem um moço, tem um filho mais jovem, que ele está cheio de sonhos, cheio de projetos, não tem nada de errado nos seus sonhos e nos seus projetos. E ele diz para o pai dele assim: eu não quero ser fazendeiro, eu não quero morar na fazenda, eu não quero administrar animais, eu quero ir para a cidade, eu tenho um sonho lá na cidade, eu vou realizar um projeto na cidade. Então, papai, um dia o senhor vai me dar um recurso financeiro que é a minha herança. Por que o senhor não me dá esse recurso agora para eu conseguir o meu projeto, o meu sonho? E aí o papai diz para ele: olha, mas tem certeza? E ele diz: não, eu tenho, esse é meu sonho. E aí esse pai pega, faz o cálculo de tudo quanto vale a sua herança e dá adiantado para o menino a herança.
e diz: filho, você acha que você vai ser feliz assim? Segue o teu caminho, está aqui. E esse moço vai para a cidade. E é interessante porque Jesus diz que todo dia o pai desse moço vai para a estrada na direção daquela cidade, senta num lugar e fica olhando para aquele caminho, esperando a volta do seu filho. Às vezes a gente não entende esses contrastes de Deus. E às vezes fico pensando assim, o sangue italiano volta assim, né? Diz assim, esse pai, né? Podia pegar esse menino, não vai não, fica aqui, pronto, não sei o quê. Ou, se você é um cara mais tecnológico, assim, Senhor, muda a programação desse homem aí, né? Muda a cabeça dele, a gente vai lá, aperta uns botões e pronto. Não. Mas Deus criou você à imagem e semelhança dele. Não quer dizer que a gente é parecido fisicamente com Deus. Quer dizer que Deus colocou em você parte das características dele. E uma das características que Deus colocou dele em nós é a vontade. Uma das características que Deus colocou em nós é a liberdade, é o livre-arbítrio. E Deus quer ser servido e adorado porque você deseja caminhar junto com Ele. Eu acho que essa é uma das coisas mais simples da gente entender, porque quem ama não espera que o outro fique do seu lado por obrigação. Quem ama espera que o outro fique do seu lado no meio das batalhas, das lutas, das coisas boas, das alegrias, por causa do amor. E é esse o projeto de Deus na relação conosco. Ele nos ama, mas Ele espera que haja uma reciprocidade, por causa do amor dele que nos constrange. E o que a Bíblia está dizendo aqui em Isaías é exatamente isso. Deus estava olhando tudo isso acontecer e dizendo: olha, não vai dar certo, isso aqui não funciona, isso aqui não vai dar certo. E aí Ele está dizendo para esse povo através dos profetas: o meu projeto para a sua vida é esse projeto não é o melhor para você. E eles diziam: eu não quero ouvir esses profetas, arruma uns profetas aí que digam coisas que me deem motivação, não me desmotivem nesse projeto. E Deus diz assim: eu não posso mandar um profeta para falar mentira, porque os profetas que se levantam para falar mentira não vêm de Deus. O pai da mentira quem é? O diabo. E aí então ele aguarda com ansiedade o momento em que a gente se rende para Ele e volta para Ele. É interessante porque na parábola do filho pródigo, essa história é muito bonita. A Bíblia diz que esse menino esse jovem leva os recursos e ele gasta o dinheiro. Ele gasta o dinheiro e acaba o dinheiro. E não deu certo o seu projeto. E os sócios e os amigos desaparecem. E de repente ele está lá como um judeu, fazendo o que na cabeça de um judeu seria o cúmulo do absurdo. Ele está tratando de porcos. Porque porco, na visão do judeu, é um animal imundo. Se você tocar no porco, não é comer, tocar no porco, você ficou imundo. Cerimonialmente imundo. Ele está tratando de porcos. E ele está passando fome. E aí a Bíblia diz que ele deseja comer a comida do porco. E aí a Bíblia diz assim: mas ninguém lhe dá nada. E essa é uma das coisas mais complicadas da vida, porque a gente vai descobrir que não tem nada de graça. Ninguém dá nada não. E aí ele começa a planejar a volta para casa.
eu preciso voltar para casa porque aqui não tem futuro. Mas eu não posso voltar mais para casa como filho, porque eu envergonhei meu pai e gastei a herança dele. E então ele ensaia um discurso: pai, pequei contra ti, por isso não me receba como um filho, mas como um trabalhador na sua fazenda, mas me permita voltar, porque não tem caminho de volta, não tem caminho para mim aqui onde eu estou. E é interessante que ele volta ensaiando o discurso. Eu acho bonita essa história, porque eu acho que você também faria isso. O que eu vou falar para o meu pai? Então ele vai ensaiando o discurso. Mas onde é que está o pai? Está olhando no caminho. E eu tenho quase certeza, eu quando leio a Bíblia assim, né, ainda que seja uma parábola, eu vou imaginando, né? Já falei para você, eu vou imaginando. Então eu imagino esse homem voltando. Ele não está voltando com as roupas bonitas que ele foi. Ele está voltando a pé, sem dinheiro, depois de tratar porcos. Você pode imaginar como é que ele está voltando? Eu estou imaginando ele como um andarilho voltando. E aí o pai o reconhece de longe, diz a Bíblia. E ele vai correndo na direção do filho. E quando o filho começa o discurso, ele já está abraçando e beijando o filho. E o cheiro não devia estar muito bom. E a roupa está horrível. E aí, enquanto o filho não consegue falar mais nada, o pai começa a gritar e diz assim: traz a roupa nova, traz a sandália nova, traz o anel, que é o selo da família, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. É isso que Isaías 18 está ensinando para a gente. Ele está dizendo exatamente isso. No entanto, o Senhor continua esperando por aquele, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança no Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor ainda espera pelo momento em que Ele possa demonstrar a sua bondade, misericórdia e graça. Eu me lembro de um senhor que eu conheci anos atrás, chamado Aziel. E esse moço estava trabalhando, um senhor já, estava trabalhando num hotel em Paranaguá. E ele era o carregador das malas desse hotel. E Deus tocou meu coração para a gente conversar. E eu convidei para ele ir no meu quarto para a gente conversar. E ele me contou a história dele. Disse que era um moço muito impetuoso, muito cheio de ideias. Morava no Nordeste do Brasil. E lá ele me contou a história que ele era um moço que gostava da noite. E aí o pai dele, crente no Senhor, mas cheio de misericórdia e de amor, a mãe já mais firme, batia a porta, não é? Sabe aquelas portas que o trinco fica pelo lado de dentro, se você não tem a chave, você não abre, né? Então, essa era a porta da casa deles, e ele batia a porta, e a mãe dizia: não, se ele não chegou na hora, a porta está fechada, vai dormir na soleira da porta. Mas o pai tinha dó do filho, e ele pegava um lencinho, colocava no trinco da porta, de tal maneira que o filho pudesse, lencinho branco, para o lado de fora, de tal maneira que o filho dava uma empurradinha com o ombro, puxava o lencinho, destrancava a porta e entrava. E aí esse moço brigou numa feira, deu uma confusão danada, e ele saiu de casa por causa disso. E aí o pai mandou um recado para o filho, e disse assim: filho, se eu pudesse, eu não colocava um lencinho na tranca da porta para você,
mas eu encheria o caminho de volta, no meio das árvores, com lençóis brancos, para dizer: volta para casa. Esse homem já tinha mais de 50 anos quando eu conheci, e ele disse: eu vim para o sul do país cheio de sonhos, de projetos, e achei que só voltaria para casa quando eu tivesse alcançado tudo. E olha para mim, onde eu cheguei, só até aqui. E sabe o que é pior? Ele disse: meu pai faleceu alguns meses atrás, e eu nunca mais voltei. E aí, quando eu soube que papai faleceu, eu dei um jeito de ir, mas cheguei atrasado, porque ele já estava enterrado. E aí não tive coragem de chegar na minha família, porque eu cheguei atrasado até no enterro do papai. E eu fui procurar um amigo do papai, que é um presbítero da igreja, e ele me levou até o túmulo do papai, e eu fiquei lá e chorei, mas não podia fazer mais nada. E aí Deus me deu a sabedoria de dizer para ele: olha, a tua história é a história da Bíblia, essa é a história do filho pródigo. E sabe, se tem uma coisa que o seu pai desejava, não era só que você voltasse para casa, mas você voltasse para o Senhor daquela casa, que era Jesus, e sempre foi Jesus. E aí, na beira da cama daquele quarto de hotel, aquele homem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes a gente está nessa jornada de vida, indo para um lado, indo para o outro, fazendo um monte de coisas, e a gente acha que sabe, a gente tem lá o bom senso, a gente já fez todo o plano, a gente tem todas as coisas, e Deus está dizendo, através dos seus profetas, através da vida, através das circunstâncias: volta para mim, deixa eu conduzir a tua vida, entra aqui nesse contexto, coloque-se aqui na palma da minha mão. E a gente vai lá com coragem, com isso, com aquilo, mas a gente não se coloca na mão. Eu quero dizer para você, ainda o Senhor está esperando que você se coloque na mão dele. E sabe para quê? Para ele usar de misericórdia para com você, para que ele use de graça para com você. Sabe, Deus ainda não desistiu de você, Ele está à sua espera para o abençoar, Ele está à sua espera, aguardando que você dê meia volta, faça a sua entrega, caminhe pela fé. Ele está à sua espera, aguardando você entender que tem uma série de tolices que já aconteceram na sua vida. Não dá para a gente voltar atrás e corrigir todas elas, mas dá para a gente ir para frente de modo diferente. E sabe, Deus é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom, que até aquelas coisas do passado que a gente destruiu, Ele é capaz de transformar em obra de arte, quando a nossa vida está colocada nas mãos dEle. Não tem outro jeito. Ou a gente anda e deixa Deus ser Deus na nossa vida, ou a gente vai caminhar dando cabeçadas pelo decorrer da vida. E sabe o que é pior? É que quando a gente dá as cabeçadas e tudo dá errado, a gente ainda culpa a Deus. Por que que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Por que que... E o Senhor diz assim: filho, eu ainda estou aguardando o dia em que você vai voltar pelo caminho. E sabe, quando a gente decide voltar, acontece como a história do filho pródigo. Às vezes a gente vai ensaiando os nossos discursos, e a palavra de Deus diz que Ele recebe a nossa vida, e Ele abre as janelas dos céus, e derrama o seu Espírito Santo sobre nós.
Sabe, Ele não somente lava dos nossos pecados, Ele não somente tira a roupa suja da nossa vida, Ele não somente coloca um anel de ouro, mas Ele faz do nosso coração a habitação do seu Espírito. Ele divide de novo o seu reino conosco. Ele derrama graça e graça abundante sobre nós. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei onde você está na caminhada da vida, mas uma coisa eu sei: Deus te ama, de uma maneira que você não consegue entender. Ele não vai intervir para arrastar você pelos cabelos, mas Ele vai estar lá na beira do teu caminho, aguardando você dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí Ele vai dizer: você está disposto a se colocar na palma da minha mão, a fazer uma entrega total e absoluta? E aí, quando a gente faz essa entrega total e absoluta, Ele começa a reescrever a nossa história. Sabe uma criança que está aprendendo a escrever? Não é? E aí o professor vem e segura na mão da criança e ajuda a escrever, fazer a voltinha do A, do L, e assim vai. O Senhor nos ajuda a reescrever a nossa história. Um dos ministérios que essa igreja tem, que eu acho precioso demais, é trabalhar com pessoas que estão na rua, que vivem na rua. Um grupo de irmãos nossos prepara uma sopa para ser servida para essa gente uma vez por semana, e um outro grupo vai no dia seguinte, no mesmo local em que a sopa é distribuída agora por um outro grupo de uma outra entidade, e eles sentam com aquele pessoal e fazem aquilo que eles chamam de uma oficina, né, para trabalhar essa reescrita da vida. E uma das ferramentas que é usada nesse ministério é escrever cartas. É interessante isso. E a gente pergunta: você tem família? Quase todo mundo tem família. E por que está na rua? Primeiro, porque se envolveu com coisas erradas, ou se envolveu com drogas, ou enfim, teve a sua história, os desilusões, ou perdeu tudo, e já perdeu a terceira, quarta vez tudo, então não volta mais para casa, ou porque faleceu aquele, o pai ou a mãe que lhe dava maior suporte, então ficaram os irmãos, e os irmãos não aguentaram. Cada um tem a sua história. E é interessante que essa oficina, ela começa a gente escrevendo histórias, escrevendo cartas. Por quê? Porque a gente tem que repensar a vida da gente. E enquanto as pessoas estão reescrevendo as cartas, a gente está falando do amor do Deus que transforma a vida e a história dessas pessoas. Até o ano de 2014, 2015, eu não tenho estatística. Mais de 100 pessoas tinham saído da rua através dessa oficina. Você não tem ideia do que significa isso, porque não é fácil. Tem toda uma história, tem todo um contexto, tem toda uma drogadição, mas Deus é fiel, e Ele está ali no caminho da gente, aguardando o dia do arrependimento, da entrega e da fé, para reescrever a nossa história. Você não está na rua, você não está dormindo na sarjeta, louvado seja Deus, mas Deus também está à espera de alguma coisa na tua vida. E a palavra de Deus para você hoje é simples: volta, se entrega, descansa,
confia no Todo-Poderoso Senhor. Ele está lá aguardando você. Lembra da história de Abraão que eu falei? Teve um período na história de Abraão que ele saiu da terra prometida. E o Senhor também estava à espera dele para voltar. E sabe o que é interessante na história de Abraão? É que quando ele sai da terra prometida, ele não constrói mais nenhum altar. E o próximo altar só vai ser construído quando ele volta. E essa é uma coisa interessante. Quando a gente está batendo cabeça, ainda que a gente viva uma religião, ainda que a gente tenha alguma crença, o coração não constrói altar na presença de Deus. Porque se construísse um altar, a gente voltaria e deixaria Deus conduzir a nossa vida. Mas toda vez que a gente está seguindo o nosso caminho, ainda que eu tenha uma religião, ainda que eu tenha uma crença, eu não construo o altar, eu não deixo Deus ser Deus, e eu não deixo o Espírito Santo conduzir a minha vida. Nessa manhã eu queria orar com você, uma oração de fé, uma oração de arrependimento, uma oração de entrega. Onde Deus está esperando você? Onde Deus está parado e dizendo: filho, aqui eu não posso caminhar junto contigo. Filho, aqui eu não tenho condição, eu vou parar aqui e vou ficar te aguardando. Volta. E aí a gente vai, se machuca, e o Senhor diz: que falta para você voltar? Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas se você veio aqui numa manhã de domingo, às 9 horas da manhã, é porque Deus tem alguma coisa para a tua vida. Você não veio por acaso. E a palavra de Deus é essa: Deus te ama, e Ele quer usar de misericórdia com você. Quando aquele povo voltou para o Senhor, depois de tudo isso que aconteceu, depois de todas as cidades de Judá terem sido destruídas, só Jerusalém ficou, Deus ouviu a oração deles e mandou um socorro inusitado, os ratinhos que foram lá. Deus é fiel. Nessa manhã eu queria orar com aqueles que por fé querem dar meia volta, por aqueles que estão ouvindo a voz do Espírito e querem fazer uma entrega, por aqueles que vão depor as suas armas e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E sabe, Deus é um Deus de misericórdia. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, e tão carinhosamente tem tratado você, tem trazido você para perto, talvez a vida não esteja sendo carinhosa com você, mas o Deus Todo-Poderoso tem sido. Então nessa manhã eu queria desafiá-lo a fazer uma entrega, a dar meia volta e deixar Deus ser Deus na sua vida. Por isso eu vou convidar você para vir aqui na frente para a gente orar juntos. Se o Espírito de Deus está falando com você, você vai vir. E eu sempre faço isso, não é porque esse lugar seja poderoso, porque a oração do pastor seja poderosa, porque a mão do pastor, não. É porque são os passos de fé, sem que a gente diga: vou fazer do meu jeito, que fazem diferença. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá. Se tem alguém que está afastado do Senhor há algum tempo, sem construir os altares, vem para cá. Se tem alguém que o Espírito de Deus está dizendo: ó, chega, vem. Eu não sei o que está acontecendo, mas se o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida, e você pode ouvir a voz dele, venha, venha. E
Deixa Deus ser Deus na tua vida. Pegar os caquinhos e reconstruir. Escrever. Colocar a mão sobre a sua mão para reescrever a tua história. A história dele, da bênção dele, da direção dele. Em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você, para a gente orar. Só isso, a gente vai orar, respondendo à voz do Senhor. Não precisa ensaiar um discurso não, viu? O Deus vivo te aguarda na beira do caminho faz muito tempo. E Ele quer fazer algo novo na tua vida. Algo novo. Recomeçar um projeto. Projeto que antes da fundação do mundo Ele já tinha para você. Porque Ele é Deus de amor e misericórdia. A Bíblia diz algumas coisas que parecem incríveis para a gente. A Bíblia diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Eu não sei e ninguém sabe. Bom, alguns são fáceis de saber, né? Tem uns que não tem, você tem um pouquinho, mas tem uns que não tem nada, né? Mas gente, Deus sabe até isso. Deus sabe até isso. Vamos orar juntos, você concorda? Tá? A oração mais importante é dizer: Senhor, eu estou colocando a minha vida nas tuas mãos. De hoje em diante é do teu jeito, não do meu jeito. Tenha misericórdia de mim. Fala isso com as tuas palavras. Fala isso para Deus com as tuas palavras. Deixa Ele ouvir a tua voz. Fala com Ele. Agora lembra que Ele já correu na tua direção e já te deu um abraço. Pode sentir o abraço dele, porque Ele anseia há muito tempo dar esse abraço em você. Senhor Jesus, aqui tem um povo que é teu, filhos amados do Senhor. Eu não conheço a história deles, eu não sei o que está acontecendo, mas a tua palavra diz que lá no ventre da mamãe o Senhor se alegrou com cada célula que se multiplicava, em que o Senhor planejou antes da fundação do mundo uma bênção para eles. E eu quero te pedir que nessa hora o abraço do Senhor possa ser sentido por esses teus filhos. Ó Pai, abraça esses teus filhos, abraça esses teus filhos. Às vezes, Senhor, quando a gente está vivendo uma batalha tão grande, a gente se sente tão incapaz, tão tudo, que a gente se sente indigno de receber o teu abraço. Então agora, Pai, lava com o teu sangue toda sujeira que impede. E nessa hora, Pai, que o teu abraço amoroso, que o teu beijo, que a capa nova, que a sandália nova, que o anel da tua graça salvadora estejam sobre eles. E que o Senhor mesmo diga através do teu Espírito Santo ao coração deles: filho amado do Pai. E Pai, se o inimigo estiver dizendo que não tem jeito, que não dá mais, que o teu Espírito revele a grandeza do que o Senhor vai fazer. Ó Pai, toma nas tuas mãos os teus filhos, toma nas tuas mãos os teus filhos, e começa a reescrever a história. Começa, Senhor, a reescrever os projetos, não mais os deles, mas os teus, e coloca a tua chancela, bendito do Senhor. Ó Pai, eu quero te pedir agora que as janelas do céu se abram e que o Senhor derrame sobre eles graça, que o teu Espírito esteja no coração deles e que eles possam caminhar do teu lado, caminhar percebendo a tua glória. Fica com eles, Pai, em nome de Jesus, é aquilo que eu oro. Amém e amém. Agora todo mundo de pé, fica aqui mais um pouquinho, tá bom? Às vezes a gente está numa batalha tão grande que a gente gostaria que alguém orasse pela gente especificamente, né?
Sabe, às vezes não, mas às vezes a gente gostaria. Será que alguém podia orar por mim especificamente? Então, se você deseja que alguém ore por você especificamente, então tem um pessoal que está ali de vermelho ali, eles vão sair com vocês para um lugar mais reservado para vocês poderem orar. Não é o lugar mais bonito, não, é uma garagem, tá? Mas Deus ouve a oração feita na garagem também, né? E a gente vai estar orando juntos. Se você está numa jornada de fé e você não sabe qual é o próximo passo, e você gostaria que alguém te acompanhasse nessa jornada de fé, tá? Se você deseja isso, tá? Então você também vai sair para aquele canto ali, alguém vai dizer, olha, tem alguém aqui, um senhor que vai andar com um senhor, um jovem que vai andar com um jovem, uma jovem que vai andar com uma jovem, mas a gente quer caminhar juntos. Eles não são poderosos, não são, são pecadores como eu e você, só são pessoas que já passaram por um pedaço na jornada e podem te ajudar. E vou dizer mais, quem sabe amanhã você ajude essas pessoas, porque na dinâmica de Deus é assim que funciona. Um dia eu estou bem, cheio da graça, outros dias eu estou precisando, não é? Que alguém me ajude. Outros dias eu vou sentir a alegria de ajudar alguém, porque é assim que Deus trabalha, Ele derrama graça, a gente recebe com a mão e reparte com a outra, não é? Então, se você quiser, não é obrigado, tá? Se você quiser, enquanto estivermos adorando a Deus, você segue aquele povo que está lá, tá? Se você não quiser, você vai voltar para o seu lugar, tá bom? E a gente vai continuar adorando a Deus. Adora a Deus junto com a gente. Bendiz o nome do Senhor.